que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. As Nações Unidas convidaram jovens ativistas para um debate sobre o aquecimento do planeta. Esse encontro acontece às vésperas da cúpula do clima, que reúne mais de 60 chefes de Estado na segunda-feira. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se sentou para ouvir os jovens representantes de todos os continentes exigirem ação imediata para reverter o aquecimento global. Guterres convocou os chefes de Estado para discutir o assunto na segunda-feira, mas primeiro ouviu as demandas da juventude. A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, apontada como líder mundial do movimento em defesa do planeta, lembrou que ontem milhões de pessoas se manifestaram no mundo exigindo ação real. Mostramos que estamos unidos e que ninguém pode nos deter, disse. Young people are unstoppable. O secretário-geral da ONU se declarou agora um otimista. Estamos em uma emergência e, ainda assim, existe tanta apatia entre os líderes mundiais. Mas a energia e a capacidade de mobilização da juventude, segundo Guterres, pode provocar mudanças. Na segunda-feira, o secretário-geral da ONU receberá aqui 63 chefes de Estado para discutir compromissos concretos. O presidente Donald Trump estará em uma sala dentro do prédio, mas não vai participar da Conferência do Clima. Ele vem à ONU participar de uma reunião sobre perseguição religiosa. Além dos Estados Unidos, Brasil, Japão, Austrália e Coreia do Sul também não fazem parte da lista. Enquanto isso, nas ruas, os jovens continuam gritando. Hoje houve protestos na França e na Coreia do Sul, onde os manifestantes se deitaram no chão para representar as mortes provocadas pela mudança climática. Vamos ainda em frente, fazendo a nossa atualidade profética. A seguir temos aqui: Trump recebe na Casa Branca vítimas de perseguição religiosa. Qual foi o comportamento de Trump quando receber essas vítimas sobre a perseguição religiosa? Porque nós sabemos que uma das bestas do livro de Apocalipse tem a ver com os Estados Unidos da América, que ali a profecia apresenta como sendo uma besta com aparência de cordeiro, com 2 cornos, que de acordo com esta profecia não entendemos que esses 2 cornos têm 2 significados, que tem a ver a política separada da religião. Então, os Estados da América foram exatamente criados como uma forma de defender a liberdade religiosa. Este é o pilar fundamental desse Estado. Mas agora a palavra de Deus tem muito a dizer sobre este poder. Então, diz que esta besta simbolizada como um cordeiro, com a aparência de cordeiro, que vai falar futuramente como dragão, faria que todas as nações da terra pudessem adorar a primeira besta que foi ferida de espada e sobreviveu. Então, aqui, esse país, nós sabemos que no dia 20 de setembro, todo mundo estava nas ruas a protestar sobre o aquecimento global, e todo mundo está ansioso de ver um mundo novo, com novas lideranças, para que possamos reservar um mundo melhor. Então, todo o planeta Terra está empenhado nesta maratona no dia 20. Então, no dia 23, houve este encontro que nós vamos partilhar aqui hoje. Nós temos aqui o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez da liberdade religiosa um pilar de sua política externa. Se encontrou na quarta-feira com as vítimas de perseguição religiosa em países como China, Turquia, Coreia do Norte, Irão e Mianmar. Então, Trump tem muitos evangélicos em sua base de apoio. E nesta semana, o Departamento de Estado está sediado numa conferência sobre o tema, que contará com as presenças de vice-presidente dos EUAS, Mike Pence, e do secretário de Estado, Mike Pompeo. Então, nós temos aqui esta notícia, na verdade, que vem dos Estados da América. E nós sabemos que esta semana ficou muito agitada, porque muitos protestos, como nós conseguimos ver em vários países do mundo, estavam na ONU para poder
apresentar seus planos a respeito do clima. Então, será que os Estados Unidos da América não foram convocados sobre este evento? E vamos ver ainda outra notícia referente a esta questão. Aqui temos o Parlamento, a cúpula do clima, Trump pede proteção da liberdade religiosa. Então, as vítimas da perseguição foram à ONU para poderem apresentar suas questões. Eles foram aos Estados da América para apresentar suas questões e o Donald Trump, nós temos aqui a resposta que ele deu a este grande movimento. Então, nós temos aqui o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o presidente norte-americano, Donald Trump, participam de encontro sobre liberdade religiosa em Nova York. Então, encontramos aqui, enquanto líderes globais se reuniam na sede da ONU, nesta segunda-feira, dia 23, para apresentar seus planos de combate às mudanças climáticas, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, destacou a necessidade de salvaguardar a liberdade religiosa em todo o mundo. Então, Trump explicou que a liberdade religiosa é consagrada na Constituição de ZEUA e protegida pela Declaração de Direitos, o nome dado às 10 primeiras emendas à Constituição norte-americana. Lamentavelmente, a liberdade religiosa de que gozam os cidadãos norte-americanos é rara no mundo. Aproximadamente 80% da população mundial vive em países onde a liberdade religiosa é ameaçada, restrita ou mesmo proibida, afirmou. Então, nós aqui estamos a encontrar este poder que é a besta que sobe sobre a terra, que tem seus fundamentos na liberdade religiosa. Hoje em dia o mundo todo está envolvido com o aquecimento global, está envolvido com as mudanças climáticas, muita situação que precisam de um líder mundial que possa tirar este povo. Encontramos os Estados da América nesta perspectiva fazendo a defesa religiosa. Então, temos aqui ainda uma notícia a seguir. Trump anuncia 25 milhões para defender liberdade religiosa, mas alia-se a países que perseguem as crenças. Então, nós temos aqui esta notícia seguinte, que ao mesmo tempo que vários líderes mundiais escutavam a jovem ativista sueca Greta Thunberg com o seu grito emocionante sobre o clima, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desloca-se nesta segunda-feira, dia 23 de setembro, ao edifício das Nações Unidas para participar num encontro sobre liberdade religiosa, defendendo a necessidade de salvaguardar e prometendo 25 milhões para a proteção da liberdade de crença. Então nós temos aqui, afinal de contas, este grande homem norte-americano, um país privilegiado por Deus, com este poder de proteger aqueles que têm sua fé religiosa. A palavra de Deus agora diz que nos últimos dias da história da humanidade, este mesmo poder, com a aparência de cordeiro, iria falar como dragão. Vamos ver a palavra de Deus no livro Eventos Finais e a Bíblia, o que diz sobre este poder. Vamos ver aqui o fim da liberdade religiosa nos Estados Unidos da América. Então nós temos aqui, diz que no livro Eventos Finais, o fim da liberdade religiosa nos Estados da América. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Em nossa terra, os EUAs de alertada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Então nós temos aqui, afinal de contas, que esta liberdade religiosa nos Estados Unidos da América um dia vai ter fim. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. Então, as autoridades dos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Que estamos a encontrar Deus falando nos últimos dias da história da humanidade, que este poder, hoje que defende a liberdade religiosa, vai ter leis por causa da violência, por causa da transgressão dos mandamentos de Deus. Este mesmo poder vai mudar de rumo.
nós sabemos que este poder dos EUAs tem sido muito favorecido por Deus. Aqui nós temos, nestes eventos do fim do tempo, diz que o povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia. E nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Então, nós temos aqui uma situação que os Estados da América vão ter que enfrentar nos últimos dias da história da humanidade. Ainda mesmo neste mesmo assunto, vamos ver aqui uma situação que o decreto dominical, as leis dominicais honram a Roma. Então, a Bíblia diz que faz que a todos os pequenos, grandes, pobres e ricos, seja posto uma certa marca sobre a fronte ou sobre a mão. Então, este poder da besta que sai sobre a terra, assim a besta que sai sobre o mar, vão se unir nos últimos dias para poder restringir esta liberdade religiosa. Então, nós temos que ter isso em mente, que os Estados Unidos da América, aprovarão uma lei dominical. E aqui nós temos uma situação muito dolorosa que nós precisamos saber nos últimos dias da história da humanidade. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E ao mesmo na América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao poder popular de uma lei que imponha a observância de quê? De domingo. Então, se é que eles têm uma liberdade religiosa, dá a entender que, afinal de contas, é um país que tem o seu fundamento na palavra de Deus. Mas quando o tempo estiver a esgotar, quando as mudanças climáticas estiverem a aumentar, este mesmo poder, que agora tem a aparência de cordeiro, vai falar como o dragão. Então, nós precisamos saber que, afinal de contas, nós estamos a ver nos últimos dias da história da humanidade. Então, os EUAs que são favorecidos hoje em dia, um dia terão que falar como o dragão. Então, eu espero que ainda continue assistindo nossos vídeos e para que tenha mais informação profética, porque estamos a ver nos últimos dias da história da humanidade. O tempo chegou. Em toda parte está sendo montada arenas onde vai reinar estes dois poderes políticos religiosos. O domingo será forçado, porque Satanás, esses cataclísmicos que façam por toda parte, as inundações, catástrofes naturais, tudo isso Satanás faz com que as pessoas pensem que seja a transgressão do domingo. Então, que para poder conseguir o público, o povo tem que de lembrar que sempre os Estados Unidos da América têm uma profecia que identifica este poder. A Primeira Guerra Mundial sempre teve sua origem porque Satanás queria dominar o mundo para que nova ordem mundial fosse implantada sobre a Terra. Mas os Estados Unidos da América, eles não entraram na ONU pela primeira vez, mas foi preciso que a Segunda Guerra Mundial incluísse para que os EUAs pudessem ter a entrada. Agora, hoje em dia, todos os poderes políticos vão à ONU para poder apresentar seus planos a respeito do clima, que é uma defesa do Papa Francisco no seu livro Laudato Si, na seção, na página, no capítulo 6, que fala sobre o domingo, para que a Terra possa descansar. Então, os Estados da América agora estão ainda defendendo a liberdade religiosa. Eles ainda não têm um plano, mas sim nós sabemos que há pouco tempo este poder já fez leis que vai ser aprovada dentro em breve para que a liberdade religiosa que eles defendem atualmente seja restringida a todo o povo na face da terra. Então você está convidado a participar a um grupo que vai fazer guerra nos últimos dias da história da humanidade. Os adventistas do sétimo dia vão travar guerra na batalha do tempo do fim. Você e eu somos convidados a prepararmos para defender a lei do nosso Deus, porque o sábado está escrito na lei de Deus que todos aqueles que honram este dia, eles terão que receber o selo de Deus. Então, quero que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos
auxiliar a viver numa forma saudável nos últimos dias da história da humanidade. A otro ángel que tenía el Evangelio